Olá, inscritos, como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais um EBDcast, né? Estamos seguindo, né, os conteúdos das lições bíblicas da CPAD, jovens e adultos. Esse trimestre falando, né, o último trimestre desse ano, falando sobre a justiça divina. Isso com base no livro do profeta Ezequiel. Nós já temos aí a primeira aula, né? Primeiro pré-aula, né? Está aí já no nosso canal, vocês podem procurar aí na nossa playlist EBDcast. E hoje nós iremos falar sobre Vem o Fim. Vem o Fim. E essa aula será ministrada dia 9 de outubro de 2022. E eu quero que vocês já então se inscrevam aqui no canal, deixem aí o joinha de vocês, peguem esse link, compartilhem aí com o maior número de pessoas possíveis. Vocês fazendo isso, vocês nos ajudam a avançar, a alcançar mais pessoas. Temos os nossos vídeos aí, os nossos cortes aí, né? Vocês também podem consumir, né? Um resumo do vídeo completo, algumas questões que nós pontuamos aí, vocês também podem estar consumindo. E podem se inscrever lá no canal Palavra Viva também, nosso canal lá de exposição bíblica. Nós vamos rodar a nossa vinheta aí e nós voltamos já já. Muito bem, estamos de volta. Geriel, reverendo, bispo, atalaia. Eu quero me contentar com presbítero, ancião. bulos. Não é de velho não, é de maduro na fé. Geriel tá famoso agora, é youtuber, né? Os memes dele na internet estão rodando agora. Só não posso citar o nome de alguém aqui. Ele porque está combatendo fervorosamente uma profeta aí. Só não vai dizer. A profeta Nadir. Olha, ó. Não era pra dizer, mas porém, contudo, todavia, entretanto, ou portanto, seja lá o que for. Geriel, vem o fim. Tá perto? E aí? Você já me diz o tema aí. Fim vem. Temos que olhar que está abordando acerca da nação de Israel, porém também está. Dá pra nós olharmos mais pro horizonte. Esse negócio, ele não gosta de mim. Ele tem uma guerra, irmãos. Você que é novo aí no canal, ele não gosta do fone. Não é o fone não gosta dele, é recíproco. O fone que não gosta de mim. Eu acho que eu vou ter que comprar um fone diferente pra ele. Muito bem, vem o fim aí, né, com base no capítulo 7 de Ezequiel. Nós vamos ler aqui agora o textual, está em Ezequiel 7:2, que diz: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. A verdade prática está dizendo: o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Veja aí, o atalaia de Deus soa o alarme. Por que serve o alarme? Porque quando alguém está num prédio e Sinalizar. a primeira fumaça, você vai lá e rompe o lacre e aperta o alarme. O alarme é emergência, situação de perigo. Tocou o alarme, todo mundo sabe. Opa, eu preciso Como pegar. no contexto lá era as trombetas, né? Toca a trombeta em Sião. Né? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que achar a rota de fuga. Tem setas, tem placas. Se está escuro, as placas se tornam luminosas. O profeta é a ferramenta de Deus para avisar. Para que ninguém se justifique, não foi avisado. Interessante, Miquel, é que Deus não fala uma vez só. Deus não falou uma vez só. Deus não usou só um profeta. Deus usou profetas para que eles falassem inúmeras vezes. Aí você vê. Deus usa até a expressão concernente a Israel. Esse povo é de dura serviço. Ele falou para Moisés: povo rebelde. Quero matar esse povo. Moisés: não. Você não vai matar. Risco meu nome. Você não vai matar esse povo, não. É muita coragem para comprar uma briga. Só que Deus sabia o coração de Moisés. Ou colocou ele a teste: Moisés, eu vou fazer isso para você. Vou tirar de você uma outra nação. Moisés disse não. Porque Moisés era com o profeta. Então
Não havia. Quantas vezes Moisés avisou o povo, quantas vezes os profetas avisaram, inclusive Elias. Elias foi chamado de perturbador. Acabe bate de frente com ele. E aí, perturbador? Ele disse, eu não. Perturbador é você. Você, a sua mulher, toda a sua casa. Então, eles eram responsáveis por isso. Lembra da aula passada que eles eram responsáveis de carregar o coração de Deus? O sentimento de Deus. Por exemplo, você pega Oséias. Oséias faz o que faz, tem lá os filhos, a mulher faz o que faz. É como se Deus perguntasse, Oséias, o que você está sentindo tocante a sua mulher? Ele diz, fui traído. Aí Deus, exatamente. É a mesma coisa que eu estou sentindo, eu quero que você sinta. É como se Deus pegasse o coração dele, colocasse dentro do profeta, agora sinta o que eu estou sentindo. Então eles avisavam. E alarme sempre emergência. Pode ver, quando um carro é furtado ou roubado, se dispara o alarme. Opa, todo mundo fala, carro, alguma coisa aconteceu. Então o alarme é... O povo ficar atento. Exatamente. Antes de eu ler o texto, eu quero fazer uma introduçãozinha rápida aqui com vocês, porque o Antigo Testamento tem esse desafio, que a gente tem que entender em que contexto a gente está inserido para a gente não fazer uma heresia, né? Fazer uma estripulia, fazer uma aplicação equivocada. Porque o texto bíblico, como um todo, ele está bem distante de nós no sentido temporal. Então eu não posso ler esse livro aqui com a lente do século XXI apenas. Eu tenho que tem uma lacuna de tempo. Eu tenho que voltar, entender o que está acontecendo, para então entender o que está entendendo dentro daquele contexto e por fim eu trazer aplicações para os dias atuais. Porque isso é regra da hermenêutica também, exegese. Porque tem gente aí que pega texto fora do contexto, vira pretexto, né? Cria uma doutrina nova de coisa que Deus não falou, coloca a palavra na boca de Deus, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. O que acontece? Só pra gente ter uma noção aqui, recapitular algumas coisas. O povo de Israel, né? Começa lá em Abraão, tal, vai passando o seu tempo. Nós temos o período do Reino Unido, que começa com Saul, depois Isbosete, que reinou por um curto período de tempo, depois Davi e Salomão, que é chamado do Reino Unido, que são 120 anos de monarquia. O reino foi dividido, né, por causa dos erros de Salomão. Aí nós temos Reino de Israel, Reino Norte, 10 tribos, Reino Sul, 2 tribos, com Jeroboão, no caso, liderando. Então, no Reino de Judá, que é o Reino Sul, nós temos uma dinastia, que é a dinastia de Davi, né? Que é apenas um momento lá, que é quase uma perda, né? Que ficou com Roboão e as 10 tribos com Jeroboão de Nebate. Que são 2 Jeroboão na Bíblia, tem um Jeroboão 1 e Jeroboão 2. Aí você tem 20 reis desse reino, Reino de Judá, e 345 anos de monarquia. No Reino de Israel, Reino Norte, 9 dinastias, 19 reis e 209 anos de monarquia. E o fim se dá, né, com 722, a Síria e tudo mais, vocês sabem da história. Ok. Esse período todo das duas monarquias são povoados por profetas, né? Profetas literários, aqueles que deixaram livros, Ezequiel é um deles, deixaram livros escritos, como aqueles profetas não literários, como por exemplo Elias, Eliseu, Micaías, aquele outro profeta para Davi, esqueci o nome dele. Natan. São profetas não literários, não deixaram livros para nós, mas foram profetas usados por Deus. Tanto nominados como anônimos, que você vai encontrar lá. E você tem, inclusive, a escola de profetas que se consolida ali. Começa com o profeta Samuel, se consolida com Elias e Eliseu lá. Inclusive tem aquele episódio do machado, né? Aumentar a sala de aula, etc. Que é o período dos profetas. Até alguns chamam de rancho dos profetas lá. Hoje em dia tem umas comunidades assim com esse nome. Assim. Se tem profeta, é puleiro dos profetas também. Aí o que acontece? O reino de Judá, que é aqui o contexto que está inserido o profeta Ezequiel, e que vai se desencadear aqui no cativeiro babilônico, ele começa em 981 a.C., termina em 586, capital Jerusalém, cidade da paz, ou cidade conquistada dos jebuseus por Davi, reino de Judá, 20 reis, etc. Houve apenas um período de interrupção, por Atalha lá. E o que acontece? As causas do exílio. Por que esse povo foi para o exílio? Primeiro, a separação de Deus, adesão aos ídolos, rejeição a porta-vozes de Yahvé, os profetas no caso,
Orgulho e ausência de quebrantamento, infidelidade. A Babilônia quanto ao pagamento de impostos, né? O rei Zedequias se revoltou e não mais pagou impostos, isso causou a invasão. O que acontece? Um instrumento, isso tornou-se um instrumento de correção divina. É o que vai se dar ao cativeiro babilônico. A Babilônia era, até 626 a.C., uma província do Império Assírio. A partir de 626 a 606, com Nabopolassar constrói uma estrutura de poder, porém foi com Nabucodonosor que a Babilônia domina os assírios e paulatinamente ocupa todos os espaços que era dos sanguinários da Mesopotâmia. O Império Babilônico durou de 626 a 539 a.C., o fim do império foi predito pelo profeta Daniel no capítulo 5 do seu livro. Esse povo vai ser conquistado por 3 vezes. Isso aqui é importante para a aula de hoje. A primeira, 606, rei Jeoaquim. Né? Às vezes a gente confunde. Joaquim e Jeoaquim é tudo parecido. Que foi a primeira deportação lá, Daniel estava entre eles. A segunda, 597, Jeoaquim, né? Enfraqueceu a economia, começou a pagar tributos, e aí a deportação de 10 mil lá, dentre eles Ezequiel. E a terceira, 586, que é a destruição do templo, da cidade, etc. Zedequias lá era o rei na ocasião. O que acontece? Esse período aqui, que o profeta vai profetizar, capítulo 7, ele já está 5 anos na Babilônia. E o que ele vai profetizar aqui vai acontecer 7 anos depois, que é a destruição e invasão de Jerusalém, a destruição. Então, o que está sendo profetizado aqui, porque lembrando o que nós falamos na aula passada, os primeiros capítulos, acho que de 1 a 24, né? Está falando da profecia para Israel. Então, quando ele está falando de tudo isso, né, vem o fim, etc., ele está falando dentro daquele contexto. A Babilônia iria invadir Jerusalém, ia destruir tudo, o templo, ia virar uma atrocidade sem fim aquilo lá. E aí entra o texto do capítulo 7, que ele vai apontar, chamando o povo ao arrependimento. Um outro ponto interessante, essa época aqui, alguém vai pensar assim, ele está falando que vai vir o fim, mas isso já estava sendo falado desde Jeremias lá atrás, né? Como outros profetas até mesmo antes de Jeremias. Deus já estava anunciando que se eles não se arrependessem, ia vir destruição, ia vir o fim. Eles estavam cientes disso. E, se eu não me engano, parece que Jeremias, quando Ezequiel profetiza isso aqui, Jeremias já está profetizando há mais de 20 anos. Inclusive foi ele que falou a questão dos 70 anos da Babilônia. Ele já está profetizando há muito tempo. E quando Ezequiel vem profetizar, inclusive ele se baseia naquilo que Daniel escrevia, naquilo que Jeremias escrevia, e ele está vivendo no meio dessa turbulência e está recebendo a palavra de Deus, dizendo agora está chegando o fim, está chegando o fim eminente. A destruição por causa da rebeldia desse povo todos esses anos aí. Eu estou chamando constantemente esse povo ao arrependimento, por esse povo não quer. E aí vamos ler aqui o texto para a gente entender então a partir daí. Depois veio a palavra do Senhor a mim dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que o mal vem. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo chegado, o dia da turbação, e não da alegria sobre os montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade conforme os teus caminhos. Assim carregarei sobre ti as tuas abominações, estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Então, isso aí já serve para nós aqui de introdução. Então vamos, porque a aula vai focar
efetivamente no texto da profecia. Então, por isso que eu estou dando esse panorama anterior para a gente focar aqui só nas palavras que vai ser desenvolvido aqui da profecia. Então, o primeiro tópico aí é sobre a profecia, que começa aí com a introdução, né? Vai falar sobre veio a palavra do Senhor a mim. Sabe uma coisa que você abordou aí, que dá para abordar? Só nas duas últimas linhas da introdução. Mas não era pra ter saído daqui. Quando você bate o dedo numa coisa, não é a coisa que você quer. Mas aqui tem, Miquel. Por não acreditarem que Yahvé ou Javé permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruíssem o templo. Eles fizeram do templo um amuleto. Então eu vivo a vida, eu pratico a minha vida, eu tenho meu... Como eles fizeram lá atrás a própria Arca da Aliança, como uma espécie de amuleto. Eu tenho o meu padrão de vida, porém Deus não vai destruir a cidade porque o templo está aqui. Mas Deus já tinha falado. Se vocês, para Salomão, se não me obedecerem, se não andarem nos meus estatutos, vai acontecer sim. As pessoas que passarem por aqui vão ficar pasmados. Por que Deus fez isso com o templo? Pode ver que Deus não está tão interessado em ouro, em prata, em pedras preciosas. Ele quer a sinceridade do coração de quem vai ao templo adorar. Mas eles estavam apegados ao templo. Nós temos o templo. O que é que tem no templo? A Arca da Aliança. Representação da presença de Deus. Então Deus não vai permitir. Questão de Jeremias. Ele falou, 70 anos. Não, Deus não vai permitir. Por quê? Porque o templo está aqui. Então nós somos amparados pelo templo. Mas não. Deus já tinha dito a Salomão, se me desobedecerem, vou permitir sim que derrubem o templo. Porque todas as vezes que a pessoa se recusa a acreditar na palavra de Deus, porque é aquilo que Hebreus vai dizer, pode o céu e a terra passar, mas as minhas palavras não vão passar. Se ele diz que vai acontecer algo, vai acontecer. Seja palavras de bênção ou de maldição. Porque no contexto do Antigo Testamento tem essas duas vertentes. Obediência, bênção. Desobediência, maldição. Repreensão, cativeiro, disciplina. E é o que acontece aqui. Deus levantou vários profetas, não foi por falta de aviso, não foi por falta de... Não foi por nada. Porque Deus não foi misericordioso. Não, Deus foi misericordioso o tempo inteiro. A graça de Deus está em toda a Bíblia. Só que o problema é que o povo era coração duro. Deus já tinha falado. Povo rebelde. O povo é de dura serviço. Aí não tem condições. A introdução aí fala sobre veio a palavra do Senhor a mim. Isso mostra que Deus é a fonte da profecia. O legal aqui é que Deus não falou por visões. Aqui não. Não. Aqui Deus já entra no estilo dos profetas mesmo. Exatamente. Externamente, audível. É como se ele ouvisse mesmo, como nós estamos conversando. E era comum os profetas terem visões. Sim. Teve visões, Isaías teve visão, homens tiveram, outros profetas tiveram visão, Micaías teve visão dos céus, Deus assentado. É porque existe aquele Deus, ele fala de muitas maneiras. Sonhos, visões, revelação, mas sempre ele vai falar pela palavra. Sempre ele vai falar. O que está escrito no primeiro capítulo de Hebreus, versículo 1? Havendo Deus antigamente falado por meio de seus profetas, nos falou agora por meio da palavra. Pode ir, palavra. Palavra. E o que Deus usava, o que Deus falava através dos profetas era o quê? A palavra. E veio a mim a palavra. Isso mostra que não é algo que veio projetadamente do profeta. Não. O profeta não era o idealizador da mensagem. Ele não criava a mensagem. Ele apenas transmitia a mensagem. É o porta-voz de fato dele. Sim, exatamente. Como hoje deve ser, né? Esse negócio de você recebi uma nova revelação. Né? Como tem gente que fala certas coisas, pior que as pessoas acreditam. Aí você procura, mas cadê o texto, o capítulo, o versículo? O contexto em si. Tal. Aí a pessoa, não, mas Deus me revelou. Basta! Não basta. Basta a palavra dele que basta. Se você bater o pé pedindo um texto como base, a pessoa vai dizer, cuidado. Não, e aí as pessoas ainda... Pior que alguns têm medo. Eu até busco ter cuidado de falar essas coisas, porque eu sei que tem gente que entende de outra forma, infelizmente. É uma cultura que foi ensinada errada e agora para tirar da cabeça do povo vai ser uma luta. Só que, gente,
a autoridade sempre vai ser a palavra. Sim. Você pode chorar, fazer manha, o que for, se você não me provar na palavra, porque a palavra não é minha, não é do Jediel, não é da Assembleia de Deus, é da Batista, é a palavra de Deus. A autoridade é a palavra de Deus. Por isso que o termo é, e veio a minha palavra do Senhor. Não, porque se não for, se a gente não tiver pautado nisso aqui, daí qualquer coisa vira verdade. Por que Pedro fala que nenhuma profecia é de particular interpretação? E o que Paulo fala? Que toda a escritura, toda ela, do Gênesis ao Apocalipse, do primeiro capítulo da Bíblia ao último capítulo da Bíblia, é inspirada. Então é de Deus. Então quando alguém vem com essa fala, olha, eu tenho uma revelação de Deus, mas a palavra de Deus já é revelada. Ela já está revelada. E se há contradição com aquilo que já está revelado, desculpa. Sua revelação é de qualquer coisa, menos de Deus. Olha a fala de Martinho Lutero. Mesmo que faça chover prodígios e maravilhas, se não estiver em concordância com a palavra, rejeita. Não, desse vem um anjo do céu, desse Paulo. Não, Paulo, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mesmo que um de nós, ou até mesmo um anjo, que a palavra ali no grego seria angelos, ou um mensageiro, um porta-voz, vos anuncie outro, que é a palavra no grego hétero, um outro evangelho. Fora esse, pode ter esse evangelho que esse tal anjo está pregando com maldito. Inclusive tem uma religião aí que diz que um tal do anjo Moroni teve uma experiência com um tal do anjo Moroni. Até onde na Bíblia esse Moroni existe, eu não sei. Ou é primo de Gabriel, ou é primo de do tal do Rafael também, que é um outro anjo. Outro ponto de interrogação. Que a Bíblia fala de Miguel, fala de Gabriel. Então, aí, o povo a tradição aumenta os nomes, cara. Então eu preciso entender que a palavra de Deus ela é suficientemente capaz. Olha a fala de Spurgeon. Transite, ou viaje, ou circule, ou ande por todas as ciências, mas permaneça na Bíblia. Porque ele é bússola, ela orienta, ela confronta, ela alimenta. Ela é a palavra de Deus. E hoje já tem uma Bíblia circulando aí no mercado, que é a Bíblia de estudo inclusiva. Então dá pra você entender o quê? Eu não quero o que Deus falou, eu quero o que eu quero ouvir. Então eu vou lá no texto que Deus falou, dou uma pequena distorcida, para poder favorecer a tese que eu quero defender. Mas os Testemunhos de Jeová também, eles modificam o texto constantemente. E lá tem aqueles que nós chamamos de colchete. Uhum. Você vê lá, tem os eles colchetes. modificam constantemente, porque eles... Porque eu preciso, a questão é, Miquel, eu preciso de uma base... Ou outros, como os adventistas, que acreditam que aquilo que Ellen White escreveu é canônico. Está no mesmo peso da Bíblia. Mesmo peso como qualquer Ezequiel aqui. Então, é isso que eu... Aí não dá. É isso que é o problema. Se eu não pego a palavra de Deus como a verdade e começo a distorcer, eu quero defender qual tese? Um exemplo, eu quero defender a tese do anjo Rafael. Tudo bem. Nos livros canônicos, eu não encontro. Eu vou ter que criar outro meio, outros mecanismos, abrir mão do cânon ou inserir no cânon textos que vão me dar base para defender a tese do tal do anjo Rafael. Porque biblicamente eu não acho. Então quando eu não acho, eu faço o quê? Eu vou inserir livros, por exemplo, Mariolatria, biblicamente falando no livros canônicos, não acho base, mas eu insiro os livros não canônicos porque lá eu acho. Então como é que surge uma religião? Uma interpretação errada, opa, eu quero defender uma tese, não tenho, porque a Bíblia não dá a Bíblia não me dá esse direito. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou cavar, como diz lá, Cavucar. Não, ela usa outras Escavar. Escavar, eu vou escavacar para poder achar o que eu quero. Mas inclusive aquilo que Deus não disse. É isso que é o problema. É isso. Olha a fala, você tocou no assunto, já que nós estamos falando de profecia, em cima do profeta Ezequiel, o próprio Deus diz: ai do profeta que falar quando eu não mandei, e ai do profeta que disser que viu quando eu não mostrei. Porque lembra de Micaías? Estava lá Josafá e Acabe. Josafá era crente perto de Acabe. Olha, não tem um profeta que possamos consultar para que ele fale da parte de Deus. O que Acabe fala? Tem um tal Micaías que ele nunca fala o que eu quero. Aí o que Josafá diz? Não fala isso não, vamos ouvi-lo. Aí Micaías vem, alguém já fala, olha... Já passa o script. A profecia é o seguinte, você vai profetizar pra ele que ele pode ir pra guerra. E que Deus vai dar porque vitória. Todos os profetas já falou que ele vai, que vai dar certo. E Micaías fala, tudo bem. Olha, rei, pode ir que Deus é contigo. A cara fala, não. O Micaías, ele era sarcástico. Eu sei que você tá mentindo, fala a verdade. Eu falo assim, olha, eu vi. Nem Acabe acreditou nele. Eu vi. Se você falando profecia boa, não é você não. Olha, eu vi as ovelhas dispersas e tal. Depois ele fala, olha, um espírito
Eu acho engraçado. O Espírito saiu da parte de Deus. Ele fala que houve uma reunião, e aí, quem é que vai persuadir os profetas? O Espírito falou, eu vou. O que você vai fazer? Não, eu vou ser mentira na boca dele. Aí falaram mentira, aí Micaías, inclusive, é agredido por um tal, fugiu o nome dele agora. Ele fala, tudo bem. Então se você for, Acabe, e voltar com vida, Deus não falou através da minha boca. Mas eu acho Não falou. A ousadia de Micaías é que ele fala assim, ó. Porque acaba dizendo, não, mas eu vou voltar. Fala assim, então deixa um decreto aqui avisando pra me soltar, porque você não vai voltar. E aí? Foi depois disso, foi nesse contexto que ele fala, eu vi os céus abertos e Deus assentado no seu trono e toda a miríades à sua volta. Não, e um ponto aqui, isso aqui cabe muito bem na questão da profecia. Ezequiel está profetizando algo aqui, como Jeremias, Isaías e tantos outros profetas, porque é muito fácil chover no molhado, né? Uma coisa é você profetizar sobre, vou profetizar sobre a Babilônia vai vir, porque eu tô vendo que a Babilônia é um império que tá surgindo aí. Não, quando o Jeremias começou a profetizar sobre a Babilônia não era nada. Quem era a Babilônia? Não existia a Babilônia. Como a gente começa a pensar em Isaías profetizando sobre todas as coisas que ele profetizou a respeito de Jesus, quem que poderia imaginar que todas essas características se culminariam num homem de Belém de Judá, né? 700 anos depois do que ele profetizou. E imaginar que todo aquele contexto de mundo vai se encaixar e vai culminar naquele evento. Então, aí você vê. Tem que ser uma profecia, tem que ser algo divino de Deus, Deus revelando a história. A Babilônia é antiga, mas era antiga, mas não no sentido de. Você não via. Opa. O império que ela era. Você vai ver no tempo. Abraão teve contato com os filisteus. Babilônia, lá no contexto dos caldeus, a Mesopotâmia. Mas Babilônia, quando foi que a Babilônia atacou pela primeira vez a nação de Israel? Porque tivemos o primeiro cativeiro, 722, a Síria. Depois 586, que é o cativeiro babilônico. Quando foi que a Babilônia atacou pela primeira vez Israel? Tivemos Moabitas, Amonitas, Filisteus, tivemos várias outras nações que vieram, inclusive quando um rei queria atacar e via que o seu exército era pequeno, ele contratava outro rei. Aí tinha reis de outras regiões se ajuntavam para poder atacar. Mas a Babilônia em si, então vamos dizer que a Babilônia estava de braço cruzado, só armando as estratégias. Para quê? Porque tudo tem um propósito. Deixa a Síria fazer o papel dela. Enquanto a Babilônia tá lá, não, vamos calcular, vamos abrir o Word aqui. E aí, qual que é o primeiro ataque? Ataque ponto X. Tudo bem, nós temos tempo, porque Deus é o Senhor do tempo. Então, Babilônia, fique aí, que eu preciso de você. Inclusive, Deus pega Ciro, que é um camarada pagão, ímpio, e chama ele do quê? Meu servo. Meu servo Ciro. Aí você vê, então, um pagão. Então Deus é Senhor do tempo, ele é como um regente que tem a batuta nas mãos, dá o tom certo, se é a hora do trombone entrar, na hora do trompete, então é ele que com a batuta faz com que cada instrumento... Quando alguns vão querer desacreditar na revelação bíblica, eles querem dizer que esses profetas escreveram depois que os eventos aconteceram. Não! Definitivamente não. Todos esses eventos aqui são anteriores ao evento que aconteceu depois. Então você vê uma sincronia, uma sintonia naquilo que Deus está falando. Uma perfeição nos atos. Não é algo jogado à sorte. O profeta não está falando de, jogando palavra no vento. Não, ele está falando algo que vai se concretizar no decorrer do tempo, que se concretizou no decorrer do tempo. Então dá-se entender que funcionou como? Aí Ezequiel está lá já com seus 80, 90 anos, aí ele me traz um pergaminho, me traz uma caneta, e começa a escrever algo que já aconteceu. Existia um profeta, Ezequiel. Não existia. Então, daí ele começa não vai inventar uma história. Era uma vez, não é isso? Aí ele vai colocar lá. E eu, Ezequiel, fui levado à Babilônia e vi visões de Deus no rio Quebar. Depois que aconteceu, ele está falando porque ele está naquele contexto. Pode ver, eu, Ezequiel, estou aqui. Estou vivenciando. Senão fica uma questão... Pode ser inspirada, não estou dizendo que não há peso de inspiração se Ezequiel escreveu depois. Mas Ezequiel está escrevendo algo que ele está vivendo. A mesma coisa hoje. Nós poderíamos pegar uma folha de sulfite agora e escrever. Hoje estamos finalizando o mês de setembro, hoje é dia 30 de setembro, tal. Estamos gravando aula, pronto. Daqui 20 anos, se alguém achar esse papel, o Miqueias e o Gediel estavam gravando aula nesse dia. Agora, uma coisa é daqui 20 anos, Miqueias, o que a gente vai escrever hoje? Vamos escrever alguma coisa? Já sei. Vamos escrever da aula do dia 30 de setembro de 2022?
20 anos depois, 2022, 32, 2042, tudo bem, aí quem começa? Não, começa você. Aí eu tal, a briga que eu tinha com o fone de ouvido, todo mundo vai saber, Sim. porque eu ficava com o trem mexendo. Uhum. Agora não, se eu escrever agora, fica registrado Uhum. para a geração posterior. Então, o assídio do Senhor aqui, ele tem essa importância boa por causa disso. Porque a gente entende que a fonte é o próprio Deus e que isso pode ser comprovado porque ele está vivendo isso e as coisas estão se desenrolando para o que Deus vai fazer. A extensão aí, né? 17, aparece 17 vezes no livro aí, né? De Ezequiel e nenhum outro lugar. A questão do Adão. Adam, porque na verdade é a palavra Adão. E Adam, terra de Israel. porque se for olhar E aqui o profeta ainda estende, né? A questão, o fim vem sobre os 4 cantos da terra. É fato que o que aconteceria ali aconteceria em Israel, né? Para Israel. Mas há uma extensão disso para o fim dos tempos. Sim. Aqui é o gancho que nós observamos o que está acontecendo naquele contexto, mas que é o julgamento que haverá no fim dos tempos. Então podemos dizer que é uma sombra do que vai acontecer? Exatamente. Porque o mesmo Deus que tratou com Israel lá atrás é que tratará com toda a humanidade. É o mesmo Deus, exatamente. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Todo mundo vai ter que prestar conta. E o interessante, até para ser alguma pessoa que não é cristã ainda, todo ser humano que não professou hoje, nunca disse que Cristo é o Senhor, naquele dia vai dizer. Uma vez na história, vai ficar marcado nos anais da história, nos muros da eternidade. O camarada foi ímpio, pagão, foi o que foi. Naquele dia ele vai olhar para ele e vai dizer: Tu és o Senhor. Então a questão então é sombra. Eu trato com Israel e aponto para uma questão do fim. Igual eu falo de Jesus. Ai das grávidas naquele dia. Jesus estava falando justamente da destruição de Jerusalém no ano 70. Mas eu posso pegar toda aquela fala e fazer o quê? Fazer uma ponte com o que está para acontecer. Então, profecias que já se cumpriram, profecias que estão se cumprindo, profecias que ainda vão se cumprir. A extensão, eu vou tratar com a nação. Mas a forma que eu vou tratar com a nação é uma forma de que eu estou mostrando para a nação que, infelizmente, depois de eu ter falado várias vezes, eu vou aplicar justiça. Da mesma forma hoje, Miquel. Não, e também no próprio livro de Ezequiel há uma crescente sobre isso. Primeiro ele trata com o povo de Israel, porque o juízo sempre vem da casa de Deus primeiro. Depois tem as 7 nações lá e, por fim, a restauração do povo. Né? Da mesma forma, a igreja, né, numa visão escatológica, a igreja será arrebatada, né, na visão da Assembleia de Deus, por exemplo, a igreja é arrebatada antes. E existe a vinda de Cristo, né, com os santos, depois e o julgamento do mundo, vamos dizer assim. Para os pré-tribulacionistas, Para os pré-tribulacionistas é dessa visão. Mas o tratamento de julgamento e repreensão sempre começa com a casa de Deus, com o povo de Deus, com o povo que já tem um relacionamento com Deus ali. Essa aqui é a questão. Então, e na verdade esse é o grande ponto. Nós estamos vivendo uma geração que não acredita mais nisso, não. Falar de Deus, juízo, julgamento, prestação de conta, ainda mais nessa geração do relativismo, não faz nem sentido. Olha pra você ver, ontem não, foi quarta, não foi ontem, que ontem eu peguei o ônibus, desci lá na avenida, aquele ponto antes do portal de Circo. Aí passei de frente de uma igreja que estava aberta e tinha alguém falando, isso já era o quê? Acho que umas 8 horas ou um pouco mais. Eu até achei estranha a fala. Até o final do ano. Falando muito mais voltado para riqueza, voltado muito mais para dinheiro. Eu até achei estranho. Falei, mas tinha várias pessoas no culto. Não vou dizer o nome da denominação. Mas tem lá e tem aqui em Pino, tem em Moreira, tem em Pino. Falando questão de dinheiro e tal, que as coisas vão mudar. Você vai ter muito dinheiro, bastante dinheiro até o final do ano, as coisas vão mudar. Você vê, o que é mais fácil pregar hoje? Por que a teologia do coach está conseguindo dominar a mente de muitos cristãos? Porque é o que eu quero ouvir. Não, e Ezequiel seria colocado para fora. Não. Ezequiel. Eu acho interessante. Paulo, um livro bom. Inclusive nós até gravamos um podcast sobre o livro.
Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Uhum. Porque Tem não uma série condiz. aqui no canal sobre esse livro. Porque não condiz com a realidade. As pessoas não querem, elas querem mensagens que de fato massageiem o ego. Tem até um texto aqui. Aqui, verso 19. A sua prata, capítulo 7, verso 19. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será como imundície. Nem a sua prata, nem os seus ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão as entranhas, porque isso foi o tropeço da sua maldade. Quer dizer, imagina Ezequiel pregando sobre isso, essa palavra de juízo. Assim, sabe o ouro que você tem, a prata, o dinheiro que você tem na poupança, que tem na conta corrente? Então, não vai adiantar nada. Porque no dia do juízo, nada disso vai salvar você. Não tem como. Porque vocês viveram presos isso aqui, achando que isso aí ia salvar você, não vai salvar. Isso daí não tem peso diante do julgamento. Não ameniza o julgamento. E você vê o cenário de juízo, o capítulo 5, 12 diz: uma terça parte de ti morrerá da peste, e se consumirá a fome no meio de ti. E outra terça parte cairá a espada em redor de ti. E outra terça parte espalharei a todos os ventos, e a espada desembainharei atrás deles. Aí capítulo 6, verso 12, verso 11. Assim diz o Senhor: bate com a mão e bate com o pé, e diz: porque todas as abominações, as maldades da casa de Israel? Porque cairão a espada, e de fome, e de peste. Aí tem um outro texto, capítulo 7, 16. E só escaparão os que deles se escaparem, mas estarão pelos montes, como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua maldade. Todas as mãos se enfraquecerão, e todos os joelhos destilarão água, e se cingirão de panos de saco, e se cobrirá de tremor todos os rostos, e haverá vergonha sobre toda a sua cabeça calva. O cenário é tão caótico assim, vai vir peste, vai vir fome. Aí tem um outro texto que eu não sei onde eu li, nesse trecho aqui também, que fala: aquele que ficar vai ser morto à espada, porque vai vir a Babilônia. O que foi enviado pela peste, e aquele que não for morrer por espada vai morrer pela fome. Por quê? Porque num contexto de guerra, ou você morre pela espada, ou depois que acontece a guerra você morre de fome, porque não tem recurso. E você, se for enviado, que é o comum de que aconteceu, inclusive quando colonizaram o Brasil aconteceu isso, a peste. Porque essa miscigenação de povos vai levando doenças, que nós sabemos bem disso, né? A pandemia está aí para provar isso. E, quer dizer, o juízo de Deus iria atingir todas as pessoas em todas as áreas, em todos os lugares. Tanto quem ficou, quem fosse enviado, todo mundo ia padecer alguma coisa. Você vê como que o cenário de juízo de Deus, que não tem como, a coisa é muito ampla, não é... Quando a gente pensa no aspecto da justiça de Deus, e isso está muito entranhado no caráter de Deus. Por que Deus é justo? Por que existe um Deus irado? Porque ele é santo. Está pautado na sua santidade, não está pautado nos seus caprichos. Não gostei do Gediel, eu vou trazer juízo sobre a vida dele. Não é assim que funcionam as coisas. Existe um Deus que é 3 vezes santo, não pode ver o mal, não está de acordo com o pecado. O que ele vai fazer? Ele vai agir com justiça. Ele vai fazer vista grossa o pecado? Não. Se a gente levar isso a sério, aí a gente tem que negociar outras coisas. Tem até uma frase do A.W. Tozer, que eu li ontem no Instagram. Por que nós temos que amar apenas a Deus? Por que nós temos que viver apenas para Deus? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Uhum. O que é ser Deus? É o que ele fala: eu não divido minha glória com ninguém. Ninguém pode ser o que eu sou. Então ele é santo, ele é autossuficiente, ele é incriado, ele é transcendente. Inclusive Calbart vai dizer que ele é o outro diferente da gente, o outro diferente de todos nós. Aí você até citou lá na lição passada, que querem igualar Jesus com o ser humano. Jesus está no mesmo nível. Não, ao contrário, a gente é o que Paulo fala, é miserável. Miserável. Quem é que pode me ajudar? Então numa situação dessa, eu tenho que recorrer para quem? Eu tenho que recorrer para Deus, que é santo. O Senhor me ajuda.
Eu reconheço o estado no qual estou e preciso de alguém que seja mais forte do que eu para me ajudar. Aí você pega uma geração de profetas que falavam, a nação de Israel não dava ouvidos, não quero ouvir, quero continuar vivendo. Tudo bem. Romanos. Pega lá, Romanos capítulo 1. O que Deus fala? O que a Bíblia fala? E Deus nos entregou as suas paixões. Você quer? Do céu se manifesta a ira de Deus. Você quer? Eu estou te avisando que é errado. Estou falando pela palavra que é errado. Por isso que surgiu uma Bíblia nova, Bíblia de estudo inclusivo. Porque essa me confronta, essa não. Essa aqui bate, coloca o dedo na ferida, aperta a ferida e me faz sentir dor. Essa daqui não. O ser humano não quer a verdade de Deus. Ele quer aquilo que é relativo. Porque não é verdade para você, não fica a sua verdade. Eu vou criar a minha. Não, Ideia de verdade. E se a palavra de Deus não causar temor no nosso coração, nada causará. Porque só ela que é a verdade. Não tem nenhuma outra coisa. Se a palavra de Deus não for suficiente para transformar a vida do ser humano... O que nós vemos na parábola do rico e Lázaro? O que o rico pediu? Pai Abraão, manda alguém daqui. Com certeza eles vão dar ouvidos para que não venham para cá. O que Abraão falou? Lá tem a lei, tem os profetas. Se eles não ouvem a lei nem os profetas, se sair daqui alguém que morreu e ressuscitou, aparecer lá no portão da casa, bater no portão da casa, apertar a campanha, olha, eu sou fulano de tal, fui amigo do seu pai, eu vim aqui para dizer, olha, seu pai está em tormento lá no inferno. Ah, é? Eu não acredito no senhor. O senhor é um charlatão, alguém que está aí querendo dizer que foi amigo do meu pai. Quem que é o senhor mesmo? Ah, o fulano de tal. Eu fui num velório de um camarada com esse nome, mas não acredito que é o senhor não. Abraão está dizendo, se não ouvem os profetas e a lei, não vai se converter. Aí vem a questão, eu vou esperar o quê? Aparecer alguém mesmo, de fato? No pé da minha cama e falar, eu sou fulano de tal, vim aqui para te avisar? Deus tem a palavra. Não estou dizendo que Deus não vá levar a gente para experiências e pode acontecer casos de experiências que, se for necessário, pronto. Deus tem inúmeras maneiras. Mas a forma mais direta é a palavra. De confrontação é a palavra. Palavra. Que não é esse evangelho água com açúcar. É aquele sal que não desce fácil. É aquela pimenta. E muda. É a questão. É amargo, porque você ouviu o discurso de Jesus. Ah, mas é amargo demais. Mas fala o seguinte. Analisa por que é amargo. É um amargo que cura. Amargo. Ah, não, eu não gosto de ouvir porque o discurso é duro, é amargo demais. Mas ouve ele. Ele vai entrar, vai fazer uma mudança. João capítulo 3. Nicodemos vai encontrar com Jesus. Jesus diz o quê para ele? Você precisa nascer de novo. Não, mas como? Você já deveria saber. Você é mestre da lei. Ah, mas não dá. Nicodemos, não estou falando de você voltar a ser uma criança no ventre da tua mãe, nascer, camarada. Estou dizendo para você nascer do Espírito. Você já deveria saber. Pode ver. Nascer do Espírito. Gerar uma mudança interna que geram resultados externos. Aí vem. O profeta falava, anunciava, era questionado, não davam ouvido. Até usa a expressão retinir os ouvidos. É o mesmo texto que a palavra de Deus no Novo Testamento diz. E chegarão tempos em que ajuntarão para si doutores segundo os seus próprios desejos. O que você quer ouvir hoje, Miquel? O que você quer ouvir hoje? Eu quero ouvir uma mensagem que massageia o meu ego. Então vamos lá, abra o texto. Eu estou lendo um livro lá que falei para você, Outra Face de Jesus, só para ver como que o negócio é complicado. Nos Estados Unidos teve um pastor que ele começou a falar coisas que não tinha nada a ver com a Bíblia. Inclusive ele pegava falas de um grupo, de uma banda de rock, ele pegava um livro para poder falar do livro, mas nunca da palavra de Deus. Inclusive teve um camarada lá que, para falar assim, sobre sexualidade, ele pegou uma cama de casal King e colocou em cima do púlpito. E depois ele foi um pouco mais além. Inclusive a mídia de lá, alguns repórteres de lá ficaram de boca aberta com a postura do pastor. Então você vê, eu quero pregar aquilo que atrai, porque atraindo mantém o meu padrão de vida. Opa, imagina você pregar para uma plateia de 1000. É um status, não é? Diferente. Opa, tem 1000 pessoas me ouvindo. Agora você vai para um culto, tem lá 32 pessoas. Mas vamos fazer a comparação dos 32 com os 1000. Não.
assíduos na escola dominical, Você- amam culto de ensino, Você deve amam ter palavra de oração. essa experiência. Às vezes você chega num determinado lugar, de vez em quando eu coopero, vou pregar num lugar ou outro. Tem mensagem que ela é padrão. Você pode pregar num lugar, em outro, a reação sempre é a mesma. Porque é um texto fácil de compreender e tal. Mas você pega um texto das cartas paulinas, por exemplo, que ele é monotemático. Ele só fala de uma coisa. Ele só fala de fé, justificação, graça. Ele Cristo. não muda de assunto. Cristo. Ele fala sempre dos mesmos assuntos de maneira diferente. Inclusive, é poucos os que pregam nas cartas. O pessoal gosta de pregar evangelho, gosta de pregar Antigo Testamento. Falam de carta, é doutrina, não gosta. Quando você está pregando um texto assim, você tem que fazer uma explicação teológica mais aprofundada. Para a pessoa entender o que você está falando, o pessoal já não tem reação, eles ficam sem reação. Você fala da graça de Deus, do sacrifício de Cristo, você fala do evangelho. Obra vicária. Na obra vicária, você fala do sangue que verteu, que purificou do pecado. E o pessoal fica com aquela cara assim de que... e daí? Muda a minha vida? É isso que muda. E daí? E a pessoa acha que isso não tem importância. Agora, 7 passos para você alcançar sua vitória. Primeiro passo, gostei. Segundo passo, você nunca vai ver Agora, ninguém. quando você traz uma mensagem de ostentação, não, quem te humilhou, quem te viu na prova, não te ajudou, quem te vê na bênção vai se arrepender. Vai direto, sabor de mel. Sabor de mel, quem me vê verá. Então, você vê, porque amassageia o ego. Você já foi em campanhas 7 passos para quebrar o teu ego? Miquel, você nunca viu? Não. 7 passos para te humilhar? Série, não, procura uma série aí numa igreja, 7 pecados capitais, vamos falar de pecado? Então vamos lá, 7 passos para te colocar mais íntimo de Deus. Primeiro, mudança de vida. Segundo, mudança de caráter. Não dá ibope. Você quer um profeta que está o tempo todo falando, a Babilônia vai chegar. A Babilônia está vindo. A Babilônia vai ser usada por Deus. A Babilônia é uma serva, que não deixa de ser uma serva de Deus que vai entrar dentro de um propósito. Detalhe, aqui ele começa a de fato pregar. Mas os capítulos anteriores a isso, ele primeiro teve que viver algumas experiências lá, né? Que ele rapou a barba, ele foi dormir de um lado da maquete lá que ele mesmo construiu no capítulo depois 4, ele muda depois de posição. do outro. E o povo tá assistindo isso acontecer. O povo tá assistindo o profeta no seu confronto. Falando, mas o que tá acontecendo com esse cara aqui? E no meio e na Babilônia, hein? Não tá em Israel, tá na Babilônia. É cativo com eles. Aí todo mundo vai todo dia ver o cara. Esse cara não é normal, não. Vai estar vendo todo dia ali. Até que ele se levanta e fala assim, agora assim diz o Senhor. Eu falei do cerco, eu profetizei do cerco, eu experienciei isso para me levantar e falar o que vai acontecer. Eu desenhei aqui, quando ele colocou aquela panela lá, que é o lume, quando ele desenhou vamos dizer, ele fez aquele contexto, ele está querendo dizer, assim vai acontecer. Não, então, eles estavam vendo, mas o que é isso? Eu estou aqui profetizando dentro desse contexto, dentro disso que eu estou montando para vocês, dessa maquete, desses desenhos, o quê? O que vai acontecer? Ah, não, isso é bobeira. Tudo bem. Aí até a hora que aquilo que você comentou, até a hora que ele levanta e fala, tudo bem, agora vamos mudar o discurso. Assim do Senhor. Não, é espetacular isso, porque imagina, 390 dias, num ano tem 365. Então é um ano e um mês, mais ou menos, e pouquinho. Ele tá vivendo essa experiência para depois ele se levantar para profetizar de fato. Ele não é diferente, ele não surge assim do nada. Não, eles estão assistindo o profeta 390 dias. Não, eles estão... Vivenciar aquilo que ele vai pregar depois. Eles estão vendo alguma coisa diferente com o profeta. Esse homem não é normal, não. Quando o cara se levanta, ele se levanta com autoridade. É diferente, não é esse povo que surge 15 minutos de fama. Ninja. Né? Que Parece do você nada. Não tem história, não tem biografia, não tem pastor, não tem nada. Aí começa a falar um monte de heresia. Daqui a pouco vira vexame na internet. Você viu como que é ninja? Joga fumaça, ele some, joga fumaça, ele aparece. É ninja. Não. Não é esses ministérios, não. É alguém que tá tem criando história. um contexto, mostrando pra nação, pra depois ele se levantar e falar, olha, eu já falei, já disse, já comuniquei, vocês visualizaram. O que está acontecendo? Aí entra aquela mesma fala. Quando um povo é de dura serviço, Miquel, precisa chegar ao contexto de cativeiro. Quantas vezes a palavra de Deus, nós vamos encontrar na palavra de Deus o seguinte, misericórdia eu quero e não sacrifício. Agora eu pergunto para você, por que havia sacrifício no Antigo Testamento? Sacrifício é fruto de desobediência. Porque se eu obedeço, não preciso sacrificar. O que a palavra está dizendo? Misericórdia eu quero e não sacrifício.
Por que sua mãe falava pra você, Miquel, não brinque na chuva? Senão você vai ter que tomar remédio. Você brincava na chuva, gripe, agora você vai tomar remédio. Então se eu obedeço, eu não tomo remédio. Não tem aquela questão, obedecer é melhor do que remediar? Então Deus está falando, olha, misericórdia eu quero. Não vai haver necessidade de sacrifício. Coitado do animal, não vai morrer se houver obediência. Por que Cristo morreu? Por que o Cordeiro de Deus morreu? Porque a nação, a população, o mundo em si é um mundo desobediente. Então o profeta está dizendo, ó, Deus quer vocês assim. A gente não quer. Deus quer que vocês andem pelo caminho. Inclusive Deus fala, olha, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, o caminho bom, o caminho ruim. E Deus ainda fala, escolham o caminho bom. Deus ainda está dizendo, escolha o bom. Senão Deus poderia falar, tudo bem, eu coloco o caminho bom e o mal. Aí vamos fazer propaganda aqui, não vou dizer de quem é a emissora. Você Decide, lembra do programa Você Decide? Eles não sabiam de onde é. E eu não sei também não. É a Globo. Aquele programa Você Decide lá, quando eles passavam alguma coisa, depois no final, dava aquele suspenso, Você Decide, como é que termina o fim. É do meu tempo. É assim mesmo. Miquel, ele pensa que nasceu em 2005, acho que ele nasceu em 91, ele tá querendo disfarçar aqui. Tô brincando. Mas Você Decide, aí vem o quê? Ele esquece que eu não sou do meu tempo. Ah, tá bom. Ele é da década de 90, ele assistiu. Eu sou de 96. Ele assistia o... Ai, Jesus. Vamos lá? Fugiu agora. Bob. Fantástico Mundo de Não, Bob. ele também não é do meu tempo, não. Mas assim que eu tô falando, Deus é tão bom. Eu coloco diante de vocês o caminho da bênção da maldição. E Deus ainda fala, escolham um caminho bom. Deus ainda está dizendo. Você falou... o profeta, pro crente, na verdade, pro que teve uma experiência com Deus, é diferente as coisas. Eu tinha citado um podcast anterior, não lembrava na onde eu tinha lido. Mas é aqui, Ezequiel mesmo. Que fala que quando Deus fala para ele comer o rolo, né? Ele diz, e era para mim, e era na minha boca doce como mel. Quer dizer, a palavra de Deus, o crente convertido, não é algo amargo, não é algo ruim, é algo bom. Agora, para quem não quer o correto, quem tá na rebeldia, é algo amargo, é algo ruim. Você tocou no assunto, não é o Salmo 19, o Salmo 18, que fala que a lei do Senhor é como... Vamos colocar aí como favo de mel, a lei do Senhor é boa, perfeita, agradável, a lei do Senhor. Inclusive tem até uma música que é cantada sobre isso. Se você ler todos os versos do Salmo, vai chegar uma hora lá que vai falar. É como favo de mel, então é bom ao paladar. Então por que não querer uma coisa que é boa? Uma coisa é fel, tudo bem. É fel no momento em que estou... enquanto está na minha boca. Depois que desce, pode ser que ela mude para uma coisa boa. Mas não, tá falando que é mel. Opa, nada melhor que algo natural, não, algo puro. O livro que eu tava lendo, e a gente vai mudar de tópico, senão a gente não anda. No terceiro já, hein? Terceiro subtópico. O Charles Swindoll, ele fala que a pessoa que é dirigida e governada por Deus, ela medita na palavra de Deus, ela se alimenta da palavra de Deus para que a sua consciência passe a ser dirigida por Deus. Pelo Espírito Santo. Quer dizer, se você não tem a palavra de Deus, sua mente, seu coração, como é que você vai ser dirigido por ele? Você tendo a palavra de Deus, você já trava uma luta renhida com a carne. Porque a pessoa que diz, eu sou dirigido por Deus, sou governado por Deus. Tá, mas você medita na palavra de Deus todo dia? Você ora todo dia? Você procura povoar sua mente com bom conteúdo? Não. Então, eu fico em dúvida. Porque a pessoa não está na igreja ouvindo, não está meditando, não está orando. Como é que ela vai ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus? Como que a palavra de Deus vai achar lugar no seu coração e tomar e manifestar isso nas suas atitudes, no seu dia a dia? Não tem aquele ditado, você é aquilo que você come? Então se você se alimenta de coisas boas, de coisas naturais, de uma comida sadia, seu corpo vai reagir de um jeito. Se você come tudo que é colocado aí fora, como é que vai ser seu organismo? Depois você passa numa nutricionista, ela vai dizer pra você que é isso. Uma semana você come X, outra semana você come Y. Depois você vem aqui. Você vai dar o parecer. Vamos lá. O terceiro aí, quando? Quando? Agora! Exatamente. Depressa derramarei meu furor sobre ti. Eis que vem a tua sentença, eis que o dia, eis que vem. E agora o ponto principal, que é nesse agora, é porque idolatria. Pensa num povo que viu milagres, que viu manifestações sobrenaturais e gostava de uma idolatria. Que o ponto fraco deles era isso. Viu o mar se abrindo, viu o Jordão, a manifestação sobrenatural no Jordão, viu o maná caindo, viu as codornizes, viu Deus agindo, viu a água da rocha.
Primeira oportunidade, vamos fazer um bezerro. 40 dias depois da aliança que eles fizeram com Moisés. Vamos fazer 40 dias depois tava fazendo um bezerro. Vamos fazer um bezerro. Moisés no alto do monte, ele e Josué lá no alto do monte, Josué recebendo as tábuas da aliança, e os caras vão dizer, Moisés acho que morreu, ele tirou uma colônia de férias, vamos fazer um bezerro. Você percebe a comparação entre Josué e Moisés? Os dois estão descendo, já estão chegando no pé do monte. Aí, qual que é a fala de Josué? Isso aqui, Moisés falou, não. Eu ouço outra coisa. Pode ver, olha a percepção do homem mais sábio e do homem mais jovem. Então essa questão do agora... Não, e o contexto lá é como uma orgia mesmo. Eles estavam numa festa pagã. É como se fosse uma festa pagã mesmo. Porque do contexto egípcio, né? Porque ali fala, e eles comeram e se colocaram a afogar. Vamos dizer, se deixaram levar por todos os desejos. Aqui tem no auxílio bibliográfico aí, na revista, fala aí, basicamente, no capítulo 7, podemos desenvolver 6 aspectos da profecia do juízo contra Israel. Aí, número 1, será uma destruição completa. Número 2, uma destruição iminente. Número 3, uma destruição inevitável. Número 4, não haveria obstáculo para essa destruição. Número 5, o templo não seria poupado. 6, uma destruição universal. Quer dizer, o juízo que estava sendo predito carregava todas essas características aqui. É completa, iminente, inevitável, não haveria obstáculo para ela, nada impediria o que iria acontecer, ninguém seria poupado. Quer dizer, você vê como que a coisa é séria. Quando a gente está falando de... tem até o Mark Lloyd Jones que fala isso, né? A pregação tem 2 objetivos. Acalmar o que está perturbado e perturbar quem está calmo. Então, no contexto aqui, era para perturbar o povo estava calmo. O povo estava acomodado. E o que estava para acontecer era iminente. Estava às portas. O povo tinha que se arrepender quando? Naquele momento, naquela hora. O arrependimento é para hoje, não é para amanhã. Depois, por isso que Deus falou várias vezes, alertando. É pra agora. É agora. E às vezes a gente protela, a gente quer... Procrastina. Amanhã, fica procrastinando as coisas espirituais. Amanhã, depois... E não é assim, porque a gente não tem controle de nada. E o que a palavra de Deus fala? Quando ouvides a voz do Senhor, a voz de Deus está falando não agora. endureçais vosso coração. Sobre o fim. Sobre o fim. Sentido. A palavra fim, no hebraico, não sei pronunciar. Fim, destruição, ruína, morte, condenação. Que é aqui, capítulo... Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora... Vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E aí verso 6 diz, vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Ele está alertando aí. Então o sentido aqui é o quê? Já de afirmação. O fim chegou. Vai haver morte, vai haver destruição, vai haver tristeza, vai haver angústia. Agora, por que essa quantidade de vezes? Então vamos dizer... Quer dizer, ele escreve como uma poesia aqui, ele está mostrando, ele está querendo enfatizar o que está acontecendo ali. É o que eu estava pensando hoje. Deus poderia falar uma vez só, Miqueias. Ezequiel, diga apenas uma vez que o fim vai vir e que eu vou agir agora. Agora, por que Deus fala várias vezes? Se você for olhar para dentro da pedagogia, quanto mais vezes você repete a fala, é para que fique guardado aquilo que você quer dizer. Se você falar várias vezes não, a criança guarda não. Agora, se você fala apenas uma vez não, tudo bem. Mas insistir na fala é para que a criança, para que a pessoa entenda que não é para fazer. Agora Deus está dizendo várias vezes o fim. O que eles deveriam estar pensando? É o fim para o Ezequiel parar de falar. É o fim para ele calar a boca. É o fim para ele parar com isso. Não. Deus já está dizendo, Deus está usando várias vezes de forma pedagógica. Olha, vai chegar o fim chegou, é agora e ponto final. Aí alguém fala, então agora é a hora de começarmos a orar? Aí podemos aplicar aquela fala, tarde demais para orar. Agora que é a hora de eu começar a ler a Bíblia? Tarde demais para ler a Bíblia. Então se tem o que o escritor aos Eclesiastes, no livro de Eclesiastes fala, tudo quanto vier a tua mão faça. O que você falou, se a oportunidade é de orar hoje, se eu estou sentindo vontade de orar hoje, porque o Espírito Santo está me levando, é hoje.
Uhum. Não é pra orar amanhã. Então amanhã, quem sabe a hora não é agora. Amanhã é um outro dia. Opa, Miquel, eu tô com vontade de pegar a Bíblia agora e meditar no Salmo 23. Deus tá querendo falar com você. Deus tá querendo falar com você alguma coisa naquele texto. Uhum. Aí você lê, olha, é verdade, era isso que eu precisava ouvir. Então agora é pra hoje. Várias vezes a palavra fim, Deus poderia falar uma vez só. Se a geração fosse de fato obediente, com o ouvido aguçado, opa, Deus falou assim, ó, deixa eu começar a arrumar minha casa, no sentido espiritual. Mas não. Falou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Deus fala quantas vezes for necessário, mas chega uma hora que ele coloca Ele ponto final. traz... Não, um dia o fim chega. O fim anunciado um dia chega. Não chega. E não... aí pode ser tarde. Para muitos, pode ser tarde. Tem até aquele. Não sei se você já viu aquele folheto. Criança demais, se eu não estiver enganado, criança demais para aceitar a Cristo, jovem demais para aceitar a Cristo. Aí depois mostra lá namorando na faculdade, velho. Aí depois mostra um túmulo. Aí no túmulo tem aquela fala: tarde demais. Não, aqui nas expressões repetidas sobre o fim, completa isso aqui que a gente tá falando, ele diz talvez, que é o segundo talvez a intenção de Ezequiel, como atalaia de Israel, tenha sido causar pânico Medo. no destinatário original. Para mudar a mente. Pela Exato. quantidade de vezes que ele repete a fala. Ou será que ninguém acreditava nele como profeta? Primeiro que o livro dele é canonizado porque de fato Ezequiel foi reconhecido como profeta de Deus. Uhum. Ah, mas todo dia esse homem na praça falando do fim. O Miquel, o legal é que várias pessoas entenderam. Isso lembra de Paulo em Atenas. Aos sábados ele ia para a sinagoga, mas do resto da semana ele ia para a Ágora para pregar. Lá na praça, lá onde fica O Areópago lá, ia para falar com as pessoas, porque ele era uma cidade turística, que trazia muita gente de fora e muitos curiosos. Ele começou a falar de Jesus, começou a falar da ressurreição, que para eles era inconcebível. Materialistas. Quem é esse paroleiro? Que esse paroleiro, né? Que tá trazendo essas ideias desconexas, que eles não criam na ressurreição. E uns, gostei da fala. Eu vou te ouvir na prova. O outro. Então, você tá fora de si. Todo dia é dia de você falar de Jesus, todo dia é dia de você anunciar a palavra de Deus. Todo dia é uma oportunidade. Todo dia é oportunidade, na verdade, de arrependimento. Que dia que ele tá chamando de arrependimento? É hoje. Hoje eu tenho que me arrepender de alguma coisa, amanhã de novo, semana que vem de novo, mês que vem de novo, até o último dia da minha vida. Você lembrou, tem um ditado chinês que diz o seguinte: existem 2 dias na semana que não são tão importantes. É o dia de ontem que já passou, o dia de amanhã que eu não sei como é que vai ser. Então eu tenho que viver o hoje, o agora. Uhum. Ah, Deus vai falar comigo amanhã? Se permitir ele, vai me dar oportunidade. Tiago, amanhã nós iremos em tal cidade e contrataremos pessoas. O que a Bíblia fala? Se Deus assim permitir, você vai fazer amanhã. Então, eu preciso viver o hoje. O ontem eu não posso voltar no tempo, eu gostaria de voltar. Para arrumar muitas coisas erradas. Sim. O amanhã, eu não sei se eu tenho acesso. O ditado é esse. Uhum. Tem 2 dias na semana que não são tão importantes. O ontem que já passou e amanhã, porque eu não sei. Se eu estou vivendo agora, eu preciso pensar apenas no agora. Se Deus está falando comigo hoje, porque eu preciso rever conceitos hoje. Se amanhã for me dado a oportunidade de viver mais um dia, aquele dia vai ser o hoje. Uhum. Porque o amanhã se torna hoje. Eu vou viver aquele dia como hoje. Então a questão é, ele está falando várias vezes, vários dias a mesma palavra, por quê? Para que todo mundo fique ciente que vai chegar ao fim e chegou ao ponto de usar o termo agora. Que é a terceira também é a repetição da sentença aqui. Você está no expressões repetidas? Já. Que a gente já viu Vem e o fim, que enfatiza a mesma ideia aqui. Então, exatamente, que é que tá aí, os versículos 4 e 9 estão repetidas, são repetidos. Um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria que foi o ponto. a causa das abominações, Exatamente. visto que a casa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento. É o que eu falei, eles gostavam de uma idolatria. Primeira oportunidade. Uhum. Vamos pro terceiro aqui, sobre o inimigo. A floresta já floresceu a vara. Né? A vara aqui, a maioria acredita, né, que seja o rei Nabucodonosor. Né? E aí a lição diz assim, da mesma forma, Javé usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como Azorrag para chicotear Jerusalém e em Judá. Que é, no caso, o cativeiro assírio. Exatamente. Então, vara da correção. Exatamente, porque
Deus ele tem seus modos de trabalhar, aquilo que a gente tá falando. Eu tô lendo um livro, eu comentei já com o Jediel, quem escreve é um judeu, um rabino. Harold Kirsch, uma coisa assim, não. Quando coisas ruins acontecem com pessoas boas. Só que ele tem uma abordagem óbvia judaica sobre o assunto e até bem liberal também sobre o assunto. Bem rabínica. Porque ele não lê o Antigo Testamento como nós lemos o Antigo Testamento. Nós lemos o Antigo Testamento tendo por base o que se concretiza no Novo Testamento. Que o Antigo é sombra do Novo. Exatamente. Nós entendemos, quando a gente hoje lê o Antigo, a gente lê o quê? Tudo aquilo que foi profetizado, tipificado, prefigurado, se concretizou na pessoa e obra de Cristo. Agora, um judeu que não crê que Jesus é o Messias, ele não vai ver dessa forma. E aí ele aborda algumas questões a respeito do sofrimento que contradiz o que nós acreditamos como revelação bíblica, porque o Novo Testamento já explica muita coisa. Né? Por exemplo, Deus permite o sofrimento acontecer? Sim, Deus permite. Inclusive usa o sofrimento de forma pedagógica. As tribulações produz. Não foi você que falou na sede que todas as coisas cooperam? Exatamente, Paulo disse isso claramente. Tanto boas quanto ruins. O que eu quero é apenas as boas. Uhum. Mas as ruins também. Não sei se eu já falei aqui, a fala do Charles Spurgeon. Eu não gostaria de sofrer. Mas se o sofrimento me leva para mais perto de ti, então que eu sofra. Uhum. É aquele sofrimento de aproximação, aquele sofrimento que faz você chegar mais perto de Deus. Você vive um contexto que você fala, eu não tenho para onde recorrer. Porque assim, alguns... É fato que esse é um tema bem polêmico, mas, por exemplo, a questão do mal. Nós entendemos que o mal, que a humanidade como um todo sofre. Por exemplo, eu uso óculos, você também. Isso é um mal. Pode não ser um mal como uma guerra, mas é um mal. E é um mal que tem uma mesma origem, como a guerra tem, que é o pecado. Sim, a origem de todo mal tem que ser uma Então, ação... o que acontece? Então, só que alguns não conseguem entender os propósitos, é um mistério, tem coisa que é mistério. Deus vai revelar, Deuteronômio 29. Só que eu não acredito dessa forma. Existe uma certa aleatoriedade na questão do mal. Por quê? Por causa do pecado em si, não por causa de Deus. O pecado entrou no mundo e o mal disseminou-se. Então, um vai nascer com miopia, o outro vai nascer com, vai atrofiado, deficiente de um membro do corpo, o outro, tantos males que a gente poderia citar, ou catástrofes naturais podem acontecer, acidentes inesperados, muitas aleatoriedades podem acontecer. Aí alguém vai olhar para isso assim, como Deus permite acontecer isso, ou como eu não posso acreditar que Deus esteja no controle porque essas coisas acontecem. Não, essas coisas acontecem não é por culpa de Deus, essas coisas acontecem por culpa do pecado. E Deus, ele permite que essas coisas aconteçam porque faz parte do curso, as decisões dos próprios homens. O pecado entrou, ele não pode mudar, alterar o tempo todo o curso da história para satisfazer as vontades dos homens o tempo todo. Ele pode fazer isso, e faz em alguns contextos, mas não fará isso o tempo todo. Ele vai permitir que o mal venha, vai permitir que a tempestade aconteça, que o deserto apareça, vai permitir um monte de coisa que aconteça no curso natural das coisas, dessa aleatoriedade. Mas ele vai se utilizar sempre dessas coisas para a concretização dos seus propósitos. Ao mesmo tempo, na nossa visão humana, não tem sentido, não tem nexo nenhum. Mas na perspectiva divina tem tudo nexo e propósito. Então, é difícil você acreditar nisso e querer entender. Tem até um livro lá que é do João Calvino, a graça divina. E o Calvino fala que Deus usa até mesmo as situações piores da sua vida com propósito. O difícil, Moisés, eu tô com Moisés na cabeça aqui, Miqueias. Já mandou meu nome. É Moisés, Miqueias, Moisés. É Miqueias. É difícil entender essa questão. Uhum. Deus é mau? Não. Então o mal é utilizado com propósitos. Permite o mal? Inclusive Deus falou com Moisés. Moisés não queria ir porque diz ele que era pesado em língua. Aí Deus fala, tudo bem. Tem Arão, seu irmão lá. Nenhuma justificativa clara. Aí Deus chega ao ponto de dizer, Moisés, quem é que fez a boca do que fala e a boca do mudo? Quem é que fez o olho do cego e o olho do que vê? Não sou eu? Inclusive Ana vai dizer lá no capítulo 2 de Samuel, no primeiro livro de Samuel, depois de Deus ter abrido a madre dela, ela fala, Deus é o que faz descer a sepultura, Deus é o que faz subir dela. Não, e lá a ideia é Deus cerrou a minha madre. Porque no contexto do Antigo Testamento eles atribuem o mal e o bem a Deus. Nós que no Novo Testamento atribuímos o bem totalmente a Deus e o mal ao diabo.
Mas no Antigo Testamento eles não viam dessa forma. Inclusive a Noemi também. Eu saí daqui boa, alegre, feliz, agora tô voltando amarga, azeda. Por isso que ela chama, por isso que ela prefere ser chamada de Mara. Mas o difícil é isso. Só que a questão é essa. O fato de nós não entendermos não significa que não tem um sentido, não tem um propósito daquilo ali. Porque seria... por isso que você vê aqui, Nabucodonosor, não tenha dúvida disso, que ele era um homem ímpio. Pagão, sujo. Que Deus, inclusive, trouxe juízo sobre a vida dele mesmo. Por ter extrapolado o ataque, o castigo. Porém, ele foi usado como ferramenta de Deus para cumprir os seus propósitos. Nós não tocamos no assunto de Ciro? Como é que está o texto? A mesma coisa do Ciro. Como é que está lá? Ciro, meu não servo. Gomes, não. E nem é o Ciro atacadista, que tem um Ciro atacadista agora te aguentar. Pode ver, a expressão é Ciro, meu servo. Não é Lutero que fala que o diabo é o cão na coleira de Deus? Uhum. Até o diabo é servo. Na verdade, todo ser humano é servo, porque todo ser humano tem um propósito. O difícil é entender. Aí você pega. Porque a Babilônia? Lembra que eu falei? Quando é que a Babilônia ataca Israel, ataca Judá, ataca o povo de Deus? Vamos dizer que a Babilônia estava lá. Se fosse no contexto feminino, estava lá, lixando a unha, olha a unha. Só fica olhando no tempo. Só fica olhando no tempo. Só fica olhando no tempo. Daqui a pouco é não saber. Mas tranquilo, tem tempo ainda. Aí, a Síria atacou. Não, deixa. E eles só se fortalecendo mais. Quanto mais forte, maior é o ataque. Aí o número de soldados aumenta, o número de soldado aumenta, a estratégia de guerra aumenta, eles estão treinando o tempo todo. Por quê? Chega uma hora, é como se a ampulheta, só falta um pouquinho da terra. Caiu o último grão de terra, aí Nabucodonosor falou assim, agora é hora de descruzar o braço. Pronto, chegou a hora. Lembra que eu falei? A batuta? Uhum. A batuta que dá a nota, trombone, trompete, violino. É a mesma coisa de Eclesiastes 3, há um tempo, há um propósito determinado. O difícil é entender essa questão que você falou. Eclesiastes fala sobre isso, né? Deus faz dias diferentes um do outro para que o homem não saiba das coisas. Proposital. Para que o homem fique confuso. Porque o homem quer achar ele quer... Nossa, isso é coisa do ser humano. O ser humano quer explicações para tudo. Porque somos um ser consciente, pensando. Então moral, a gente quer explicações, a gente quer razões, a gente quer porquês. Mas Deus, que é o soberano do universo, ele não tem que dar satisfação. Romanos 9 fala isso. Sim. Ele vai dar satisfação. Não vai dar satisfação. Igual, não tem que dar satisfação. Ele é Deus. Só pra você ver, saiu uma pergunta numa prova de livros poéticos de um certo seminário. E eu vi essa pergunta várias vezes. No livro de Jó, inclusive, era no livro de Jó. E a primeira pergunta era para colocar VOF nas questões. Estava lá. Primeira pergunta. Deus quis provar para Satanás algo relacionado à vida de Jó? Deus quis provar para Satanás que Jó era justo? Aí todo mundo coloca verdadeiro. Na verdade, não. A resposta é falsa. Deus não tem que provar nada para ninguém. Por ser Deus, ele toma a decisão que ele quiser e ponto final. Quando eu digo que Deus quer provar, olha, Satanás, eu vou provar para você que Jó é justo. Deus não tem que provar nada. Não, As decisões dele são decisões soberanas, são decisões... Igual um pastor que é amigo, ele falou, Gideão, enquanto a gente está olhando um pontinho do quadro, Deus está enxergando a totalidade. Você pega um quadro, a gente está enxergando a pontinha do quadro, lá na quina. Deus tem um conhecimento da totalidade. Não, e o próprio livro de Jó, ele é um livro sem precedentes na história. Ele para o mundo e faz o mundo se calar. Sim. Como que o homem justo... Temente, reto, que se desvia do mal e sofre. Passa pelo que passou. É um livro sem precedente na história. Inclusive Deus fala o seguinte, Jó, cinge os teus ombros que eu vou começar a te perguntar. E no final... 71 perguntas, Jó não responde uma. E no final ele diz, bem sei eu. Que tudo pode. E nenhum dos seus planos pode ser impedido. E aí? Ele no final dos contos ele reconhece que ele não sabe de nada e Deus não dá explicação nenhuma pra ele de nada. Você me lembrou de algo. Quem que é o filósofo? Não lembro dele. Que disse eu sei que nada sei. Sócrates. Então, a teologia socratiana. Não sei nada, Miquel. Não, não sabe nada. Por que a gente pensa Quando que você sabe? vê alguém e fala assim, eu sei, não sabe. Não sabe. Aí ele provou que não sabe. Não sabe. Perto do conhecimento de Deus, a gente... Então a questão já floresceu a vara que é Nabucodonosor, que é... reverdeceu a soberba. Deixa eu ler isso aqui que eu até marquei aqui. O rei Nabucodonosor extrapolou os limites, foi cruel na aplicação dos castigos. Deus não mandou o rei proceder dessa maneira, por isso o furor de Javé se acendeu contra a Babilônia. Essa reação divina é exemplar, pois ainda hoje Deus julga os poderosos a
que abusam da autoridade e cometem atrocidades. E uma outra questão, por que Deus não deu limite para ele? Boa pergunta. A questão é, a nação da Babilônia era de fato uma nação pagã, ímpia, cruel. Uhum. Que eles, quando vinham para cima dos inimigos, eles vinham com sangue no olho. Nada de olhar para você, não. Se fosse aqui Babilônia e Assíria, dá uma briga feia. Isso é normal. É cultural. E não é essas briguinhas de guerra que você vê em filme que você vê aí que o povo é bonzinho nos filmes. Aí. Aquele tempo a crueldade era porque coisa tinha de que ser psicopata cruel, mesmo. tinha que ser cruel pra poder pegar a cabeça conquistar. da pessoa e colocar numa estaca assim. Ou brincar com a cabeça da pessoa como se fosse bola de futebol. Aí vem, era cruel. Agora, quando Deus usa Nabucodonosor como vara da correção para oprimir e castigar a nação de Judá, no caso o reino de Judá, que é o reino do sul, melhor, o reino do norte, com as 10 tribos, Deus sabia muito bem que era Nabucodonosor. Por isso que colocou ele como servo, como vara de correção. Agora, ele é a cabeça, né? Na visão de lá de Daniel lá na estátua ele é o... Ele é a cabeça. Sim. E ele era tão megalomaníaco que ele fez uma estátua pra si mesmo, inteira de ouro. Era perturbado. Mas a questão, você lembra da pergunta? Por que Deus não colocou limites nele? Eu tava pensando nisso hoje, de 0 a 100%, 0, vamos colocar em porcentagem. Nabucodonosor, Deus, determino que você atue com 40% de castigo. Pronto, Deus estabeleceu 40%, Nabucodonosor, sim. O ataque será equivalente a 40%. Mas como Deus não impôs limites, Deus simplesmente disse, eu quero que você vá e seja a minha vara de correção, vamos dizer, era para ser 40%, mas você extrapolou, você foi para 70%. Por causa dos 30% que extrapolou dentro do que eu queria. Deus trouxe isso. Agora uma outra questão, Nabucodonosor sabia quantos por cento Deus queria de castigo? Não, e outra coisa. Ele não sabia. Lembra do Abacuque. Abacuque também profetiza, né? Da Babilônia que iria vir. E ele, inclusive, é o profeta que discute com Deus. Já é diferente. Que eu não sei, mas como assim? O senhor vai trazer um cara que é mais sujo do que nós, é mais ímpio do que nós, pra nos disciplinar? Mais podre do que a gente. Então... Como que eu acho interessante a fala do Abacuque. O Abacuque, ele é sensacional. Porque ele é um profeta revoltado. Ele é aquele cara que ouve a voz de Deus, não gostou do que ouvi e vai bater boca com Deus. Porque ele não tá nem profetizando a nação, ele só tá tretando com Deus ali. Eu não aceito o que o senhor fala. Ele só tá razoando com Deus. Ele fala, não, nem eu acredito. Mas o interessante é que lá no capítulo 3 ele vai dizer, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Então, eu ouvi a tua palavra e temia. Não és tu desde sempre, ó Senhor meu Deus Santo? Nós não morremos, ó Senhor. Para juízo puseste tu, ó rocha, o fundaste para castigar? Tu és puro de olhos, que não podes ver o mal e a vexação, não podes contemplar, porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aqueles que é mais justo do que ele? E farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? Ele a todos se levanta com um anzol e apanha-os com a sua rede, e os ajunta na sua rede varredoura, por isso ele se alegra e regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso a sua draga, porque com ela se engordou com sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede e não deixará de matar os povos continuamente? Ele acha que ele usa muita poesia aqui. Mas a frase final do verso 13, né? Olhas para os que procedem alevosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Quer dizer, como que o senhor permite um negócio desse? Que o mais ímpio devore o mais justo? Na perspectiva de... Ele estava tentando enxergar que a nação que o povo de Israel ainda era mais justa do que o povo da Babilônia. E Deus depois lá na frente vai dizer assim, mas da mesma forma que eu estou disciplinando o povo de Israel, depois eu vou disciplinar a Babilônia. Sim. O que dá para entender? Eu quero Nabucodonosor como vara de correção. O que Nabucodonosor pensou? Opa, é Jerusalém. Vamos com todo o ataque. Tudo bem. Faça o que você quer fazer, porém, extrapolando, aí é comigo. Porque aí você vê como que Deus ainda zela pela nação. Senão Deus deixaria. Não, deixa. Ele já é assim por natureza. Não, é para você castigar, mas vamos dizer assim, tem uma certa porcentagem no castigo. Extrapolou, o que passar disso, agora é comigo, porque o povo é meu. Sim, eu permito a correção, mas o povo é meu. Pra gente entrar aqui no rei Nabucodonosor,
né? Que significa Nabu protegeu a minha herança. E aí? Lembra de Nabucodonosor? Qual foi o juízo de Deus para Nabucodonosor? Foi comer grama, junto com os animais. O cara que era o todo-poderoso da Babilônia virou um animal, virou um selvagem. Pra você ver como que não tem como. Porque a profecia, a grande árvore foi cortada, mas deixa o tronco para que brote novamente. E foi amarrado com correntes, por quê? Você vai aprender um pouquinho uma lição que só eu sei dar. Mas aí que você vê, qual que é o significado do nome dele? Nabu. Não, o significado do nome. Não sei. Aí, você acabou de ler. Nabu protegeu a minha herança? Protege a minha? Herança. E aí? Protege a minha herança. Então você vê, inclusive até o... Ele já reinou 43 anos a Babilônia. Aí você vê, o camarada ali vem de um contexto, que é aquilo que nós estamos falando, de ataque cruel. Para mim, para que haja conquista... Até depois no último tópico ele vai falar disso, né? A ideia da Babilônia, né? Babel e a última palavra... Tem os caldeus também. Vai depois a ideia de conquistadores. Eles são vários povos que vão se juntando e vai se tornando a Babilônia. Por isso que não é uma Babilônia. Se fosse comparar, que eles lembrem agora, pegando a Babilônia em espaço territorial e pegando Jerusalém, é como se você pegasse uma caixa de fósforo, que é Jerusalém, e colocasse do lado de uma caixa de sapato. A maior que você tiver. Olha a caixa de fósforo para uma caixa de sapato. Porque tem na questão histórica, tem lá as dimensões do muro, a altura dos muros, a questão do diâmetro. Aí você pega Jerusalém e pega Babilônia. É como se você pegasse um bairro da cidade de Pindamonhangaba e comparasse esse bairro com a cidade de São Paulo. Um bairro aí de 6 km, 6 por 6, 6 por 6, é um quadrado. É 6 por 6. E colocasse esse bairro dentro do estado de São Paulo. Olha a proporção. Então Deus não está pegando uma nação que tem aí 1000 soldados. É muita coisa, é muita gente. Inclusive quando o povo é levado cativo, eles chegam, né, ficam de boca aberta, porque a grandiosidade não começou de uma hora para outra. Babilônia não estralou o dedo e virou a potência que virou. Porque na verdade é que os governos mundiais daquela época, né, como Roma também foi assim, né? Roma são conquistas militares que vai avançando até que o Império ganhou força. E vai fortalecendo mais o Império. Inclusive a cidade de Roma naqueles dias tinha 1 milhão de habitantes. Por causa do quê? Conquistou muitas terras, o trânsito de comércio aumentou, as pessoas iam morar lá na cidade de Roma, vamos dizer, na capital do Império. É a mesma coisa a Babilônia. Você vai conquistando, você vai levando cativos e vai estabelecendo bases no lugar conquistado. Agora você tem que andar de acordo com o que a coisa vai... Né? Como os colonizadores, o período das colonizações, a mesma coisa. Né? Você ia estabelecendo bases em toda a parte do mundo. Aí. Por fim, a Babilônia aí que nós estamos aqui falando sobre isso. Que tem chamada aí Portão de Deus. Eu estava pensando nessa questão, Portão de Deus. Quem que determina abrir e fechar o portão? Então vamos dizer, a Babilônia se fortaleceu, se tornou o que se tornou. Quem que abriu o portão para a própria Babilônia servir como vara de correção? É como se Deus pegasse o portão, aí numa questão espiritual, que Deus pegasse a chave e abrisse o portão da Babilônia. Agora você pode sair e vai cumprir seu papel para mim. É questão de ação permissiva, é ato permissivo, é Deus permitindo. Olha, vocês se tornaram o que se tornaram, vocês cresceram muito. A Babilônia não é uma nação pequena, é uma nação muito grande, muito forte, de estratégias militares fora do comum. Então vamos fazer o seguinte, agora é hora do portão se abrir, para vocês saírem e aplicarem a justiça. Então vocês são a minha vara de correção. Não, isso é pra gente ver, concluindo já, que Deus é o soberano da história. A história tem início, meio e fim, e quem controla essa história é Deus. E Deus sabe já de todas as coisas. Ele é o alfa, ele é o homem. Então, isso aí, pra mim, ele é poderoso. Eu gosto de sempre enxergar dessa forma, porque quando você vê uma notícia no noticiário, né, por exemplo, recentemente aí a Rússia convocando 300 mil soldados da reserva para invadir a Ucrânia. Aí alguém já está preocupado, Terceira Guerra Mundial, que é uma possibilidade, que é um fato.
Porém, só que nós sabemos que existe um soberano do universo. Sim. Que quem tá sentado no trono não é Putin, não é Biden, não é Bolsonaro, não é Lula. Não é ninguém. Não é nenhum homem da face da Terra, nenhum ditador. Não. Por mais sábio que seja o monarca. Não é. Não é a Rainha Elizabeth, que já foi. Ou o Charles III, que agora assumiu. Não é nenhum desses. Existe um soberano sentado sobre o trono, governa, reina. Ele vai aplicar a sua justiça, todos, inclusive esses que se acha o último rei, né, a última bolacha Você quer do pacote. encaixa. Vai ter que se curvar Sim. diante do rei do seis. Eu tô assistindo a série da rainha no Netflix. E uma dos episódios lá, se eu não me engano, é na coroação dela, que na época foi televisionado, que foi algo já muito moderno pra Sim. época, né? Na oração lá, acho que é feito pelo padre lá que faz, ele fala assim, na igreja anglicana, ele diz: o rei dos reis. Ele começa falando sobre ela estava sendo coroada diante o rei dos reis. Ela não é a rainha das rainhas, ou qualquer. Não, existe um rei dos reis. E como é que eu leio, como é que eu começo a leitura de Romanos capítulo 13? Toda alma esteja sujeita às autoridades, porque toda autoridade é constituída por Deus. E emana dele. Não tem autoridade. O que Jesus respondeu para Pilatos? Você está pensando que você é autoridade? Você só tem autoridade porque foi lhe dado. Se alguém tirar, você deixa de ser. Então, a questão é essa. O fim, vamos dizer, é o final da música. A música, a orquestra está lá, pronta, deu a batuta, fez lá o seu movimento, é hora de começar. Só que todos os músicos sabem a hora de terminar. Quando a batuta parar, pronto. Ninguém mais toca. O fim vem, essa é a verdade. Nós que estejamos preparados, buscando um arrependimento constante aí, quebrantamento. Terceira lição, semana que vem, as abominações do templo. O templo seria destruído. E aí é o templo de Israel. De Jerusalém. Jerusalém lá. Que vai fazer uma aplicação também. Que aplica-se para nós nos dias atuais. Vamos ver o que vai sair daí. Vai sair coisa boa. Gente, é semana que vem. Eu nem sei quantos minutos deu aí. Deu bastante. 57. Mas curtam aí, se inscrevam no canal, compartilhem para nós continuarmos avançando. Deus abençoe vocês até semana que vem.